Salve, salve, galera do oitavo ano. Muito bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Desejo que todos estejam bem. E estamos aqui para mais um bate-papo, mais uma interação produtiva com matemática. Prazer imenso estar na companhia de vocês. Então vamos ao início para que a gente tenha um bom aproveitamento na aula de hoje, certo? Material aí do lado de vocês, utilização sempre consciente do chat. O assunto então são as frações algébricas. Especificamente dentro das frações algébricas estamos estudando o mínimo múltiplo comum para os íntimos MMC. Página 23 da nossa apostila número 2. Aula número 67, tá bom? Então, por gentileza, abrindo o material de vocês, procurando então sempre participar das aulas, tentando resolver exercício, não fica só passivamente copiando resolução, tentem fazer atividade, errar faz parte do processo, ninguém é maior ou menor do que o outro porque erra o exercício. Melhor aquele que tenta fazer mesmo errado do que aquele que não faz, simplesmente, tá certo? Então, procure participar da aula, tá certo? A gente está longe, mas ao mesmo tempo muito perto de vocês, de forma, como é que eu posso dizer assim, na forma de boas energias, né? Tá bom? Então tá joia, gente. Vamos lá então, começar a nossa aula, para de enrolar, né? Então tá joia. Então, a partir da página 23, tá legal? Então, só como de protocolo, eu vou ler os objetivos da aula, tá ok? Faz parte do protocolo e vocês precisam sempre entender por que se estuda fração algébrica, né? Qual é o motivo de a gente estar abordando esse assunto. Reconhecer frações algébricas, simplificar frações algébricas e operar com elas, resolver situações problemas, utilizando então frações algébricas e relacionar a fração algébrica com o cotidiano, tá? Aí então começamos a falar sobre o mínimo múltiplo comum dentro das frações algébricas. Então, mínimo múltiplo comum é o que, na verdade? Então, o mínimo múltiplo comum quer dizer sempre o quê? O menor múltiplo existente entre dois ou mais números. Este raciocínio, então, ligado às frações algébricas, na verdade, a gente pode considerar como sendo o quê, né? É o produto entre fatores comuns e não comuns. Tá certo? Esta mensagem aqui é o mais importante. Ok? Então, nós temos aqui duas situações. Entre monômios, por exemplo, né? Aí, ó, 6a ao quadrado b e 12b à quarta c, por exemplo, né? Quem que é o MMC aqui? Então, a parte numérica, nós temos o 2 e o 3. Qual que eu vou pegar aqui, na verdade, né? A parte numérica, sempre o de maior expoente, 2 ao quadrado e o 3. Tá certo? A parte numérica está aqui. E a parte literal? Eu tenho a ao quadrado, b. Aqui eu tenho b à quarta, c. Quem que eu vou pegar aqui? Então, eu vou pegar, na verdade, o a ao quadrado, o b à quarta e o c, como ele está colocando aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 3, então são 12, a ao quadrado, b à quarta, c. Agora, vão existir situações em que, para a gente encontrar o mínimo, eu vou ter que aplicar, então, regras de produto notável e fatoração. Como é o caso aqui, ele dá 3 polinômios diferentes aqui, 2 binômios e um trinômio, né? E aí ele pede para a gente encontrar o MMC entre eles. Olhando assim, a princípio, a gente não consegue encontrar termo comum entre eles. Então, o que a gente pode fazer? Este primeiro termo aqui, percebemos que é um caso de fatoração de termo em evidência. Então, a gente coloca o A em evidência. Este outro caso aqui, ó, é um caso, então, de diferença de dois quadrados. Então, transformamos ele na forma fatorada, em vez de a ao quadrado menos 4, a mais 2, que multiplica a menos 2. E este outro caso aqui, olhando para ele, a gente reconhece como sendo um caso de trinômio quadrado perfeito. Aí, a ao quadrado mais 4a mais 4, na verdade, transformando ele na forma fatorada, nós vamos ter, então, que
a ao quadrado mais 4a mais 4, na verdade, é igual a mais 2, tudo isso elevado ao quadrado. O mínimo múltiplo comum, então, entre eles, entre o a ao quadrado mais 2a, a ao quadrado menos 4 e a ao quadrado mais 4a mais 4, é quem, na verdade, né? Vai ser, então, os termos comuns e não comuns, sempre de maior expoente. Então, o a, ele aparece uma única vez. Então, ele faz parte do mínimo múltiplo comum. A mais 2, ele aparece 3 vezes diferente. Qual eu vou pegar? Um deles somente e o de maior expoente. Então, tá aqui, ó. E que mais? Ó, o a menos 2 aparece uma única vez, não importa. Ele apareceu, ele faz parte do mínimo múltiplo comum também. E eu coloco lá embaixo. Tá ok? Então, basicamente, o MMC, então, entre esses três vai ser a que multiplica a menos 2, que multiplica a mais 2 ao quadrado. Tá ok? Então, tudo isso foi visto na outra aula. Aí tínhamos um exercício, que era o exercício 3, da página 23. E aí nós tínhamos que, basicamente, aqui fazer a ligação entre a dupla monômio, binômio, com a B e C, né, com as opções número 1, número 2 e número 3, que eram os mínimos múltiplos comuns entre essas três situações, esses três casos. Tá certo? O primeiro nós já fizemos e percebemos então que este daqui ele estava ligado à opção número 2. Tá certo? Fizemos a resolução aqui, deixamos exatamente nesse ponto na página 23 com vocês. Tá ok? Fatoramos aqui o 4a ao quadrado, 2a ao quadrado vezes a ao quadrado. Aqui nós percebemos que, inicialmente, colocamos o 4 em evidência, porque percebemos que tanto o 4a como o 16 eram múltiplos de 4, mas depois percebemos aqui também que existia o quê? Existia uma diferença de 2 quadrados. Então, fatoramos o a ao quadrado menos 4 e transformamos ele na sua forma fatorada, que era a mais 2, que multiplica a menos 2. Tá? E daí, então, encontramos o MMC entre 4a ao quadrado e 4a ao quadrado menos 16. Ó, temos o 2 ao quadrado aqui, que é 4, 2 ao quadrado aqui, que é 4 também, então ele vai. O a ao quadrado isoladamente, ele foi também fazer parte. E depois, quem mais? O a mais 2, que multiplica a menos 2. Quem é o MMC, então, entre esses dois termos? 4a ao quadrado, que multiplica a mais 2, que multiplica a menos 2. Ok? Então, fizemos esse exercício. E a proposta é que vocês, então, tivessem feito a letra B e a letra C. Eu espero que tenham feito, né? Para que a gente, então, possa evoluir nas demais aí, tá certo? Vamos, então, fazer. Ok? Acompanhem comigo lá, por favor. Então, temos lá o B. Então, o B estava assim. O primeiro, o monômio era BC ao quadrado e o binômio era 2AB mais 2B. Então, o BC ao quadrado não tinha muito o que fazer, né? Tá? Não tinha assim muito o que fazer. Mas o 2AB mais 2B, na verdade, eu posso perceber que eu tenho o 2 e o B como evidentes, como termos em evidência. Então, o que eu vou fazer? Na verdade, então, eu vou colocar o 2b em evidência, como está aqui. Ó. Então, 2ab dividido por 2b, na verdade, 2 por 2 vai dar 1, b com b vai dar 1, sobrou o a. Então, esse a que está aqui é justamente isso. Mais com mais deu mais, 2b por ele mesmo, 1. Tá certo? Então, o que nós fizemos? Transformamos esse termo em um fator, que é o b vezes c elevado ao quadrado, e este outro termo, 2ab mais 2b, em um fator, 2b que multiplica a mais 1. Quem é o MMC, então, entre todos eles aqui? O b é comum? Sim, o b é comum e está aqui. Ó. O 2 é comum? Não, mas ele aparece aqui na segunda equação, no segundo monômio, né? No segundo polinômio aqui. Então, ele faz parte. O c ao quadrado vai fazer parte e o a mais 1 também vai, porque aparece aqui na segunda equaçãozinha. Tá certo? Então, o MMC entre bc ao quadrado mais 2ab mais 2b é, na verdade, 2bc ao quadrado vezes a mais 1, ok? E seria, então, quem? Dentro ali da minha escala, a opção 3, né? Então, o conjunto de monômio binômio B, na verdade, ele está ligado à opção 3 de mínimo múltiplo comum, ok? Um instantinho, então, para quem quiser anotar.
e já daremos sequência na correção do próximo. Eu vou deixar disponível, então, os slides referentes a essa apresentação para que o pessoal possa se orientar, principalmente se porventura algum aluno ainda não tem a apostila, tá bom? Então vamos acompanhar a letra C, por favor, ok? Então temos a letra C. 4 seria o monômio e 2a ao quadrado menos 8a mais 8 seria o nosso trinômio aí, no caso, né? Então vamos achar o MMC entre eles, ok? Então acompanhem comigo, por favor. O primeiro, 4b. O máximo que a gente poderia fazer aqui, na verdade, seria o quê? 2 elevado ao quadrado. Tá? No 4b seria 2 ao quadrado b, o máximo que dá para fazer. Não há mais, além disso, não tem o que fazer mais aqui. E agora o outro termo, ó, 2a ao quadrado menos 8a mais 8. Então, inicialmente, perceba que eu tenho 2, o 8, 8a aqui e 8, né? Perceba inicialmente que eu tenho aqui o quê? Um múltiplo de 2 em todo mundo aqui. Então, inicialmente, eu coloco o 2 em evidência. Tá? Eu coloco o 2 em evidência. Então, foi o que eu fiz. Este daqui dividido por 2, sobrou o a ao quadrado. Mais com menos deu menos. Esse daqui dividido, então, por 2, sobrou o quê? 4a, né? 8 por 2 vai dar 4, o a não dá para dividir. Repete lá embaixo. E aqui, ó, mais com mais dá mais, 8 dividido por 2, 4. E agora, aqui, olhando somente aqui para dentro deste parênteses, eu não consigo identificar um trinômio quadrado perfeito? Sim, então eu devo transformá-lo num trinômio quadrado perfeito, ok? E foi o que eu fiz, ok? Será que é mesmo? Vamos ver se a gente volta ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo, ó, exatamente, tá? Então, todo esse termo aqui eu transformei na sua forma fatorada, que é, na verdade, o trinômio quadrado perfeito. Uma diferença, como se chama? Um quadrado de diferença de dois termos. Me fugiu aqui, desculpe. Tá, um quadrado da diferença de dois termos. E o MMC entre 4b e 2a ao quadrado menos 8a mais 8, quem seria? Então, eu teria aqui o 2 ao quadrado, b, aqui eu tenho 2. Quem que eu vou pegar? Vou pegar o 2 ao quadrado, que é o 4, na verdade. O b isoladamente eu tenho? Não, mas ele vai fazendo parte. O 2 não há necessidade de pegar, porque eu já peguei o 4, né? Eu tinha aqui 2 ao quadrado e 2, então eu peguei o de maior expoente. Então esse 2 não há necessidade de colocá-lo aqui. E que mais? Ó, a menos 2 ao quadrado, que é o único que está aqui. Tá certo? Então, o MMC entre 4b menos 2 e também o 2a ao quadrado menos 8a mais 8, na verdade é 4b que multiplica a menos 2 elevado ao quadrado, ok? Um instante, então, para quem quiser anotar. E, assim, a ligação ali, então, seria o conjunto de monômio e binômio C com a opção de MMC número 1, na verdade, tá ok? Um instante, então, para que vocês possam anotar.
Bom, seguindo em frente, então, pessoal, vamos lá. Tá ok? Vamos adiantando, vamos andando, que temos muita coisa ainda para ver hoje. O exercício 4, eu até já vou dar a resposta, me parece bem tranquilo, não vamos perder muito tempo com ele, tá? Mas eu vou deixar a correção aqui. Então, substitua o símbolo do quadradinho de modo a tornar a sentença verdadeira. O MMC ele mostra aqui, então, 5 elevado a um expoente, que ele não fala qual é, tá certo? B mais 3A ao quadrado mais 15, igual, então, a 15 ao quadrado b, que multiplica, então, a ao quadrado mais 5. Tá, esse expoente, na verdade, é o expoente 2 aqui, ok? É o expoente 2. Como é que eu sei disso? Na verdade, ó, o mínimo múltiplo comum está mostrando aqui, ó, 1 ao quadrado e aqui também a ao quadrado. Tá? Então, aqui só pode ser o expoente como sendo 2, ok? Não tem condições de ser outro expoente. Bom, vamos ao que interessa realmente, que fatorar então os polinômios sempre que possível e a seguir então obtenha o MMC entre eles. Então, bora fazer esse daqui. Tá, então nós vamos fazendo aquele esqueminha, eu vou dando um tempo, a gente vai fazendo, vamos comentando e assim evoluímos na correção. Tá bom? Então, 3 minutinhos para a gente fazer esses dois primeiros aqui. Tenta que você consegue, tá certo? Não fica só esperando a resolução. Mão na massa, é assim que a gente aprende matemática. Tá legal? Não fica só esperando o eternamente deitado em berço esplêndido. Não é assim que se aprende matemática, tá bom? Vamos lá, Itovano. Coragem, que eu confio em você, e confio em você. Eu acredito que você consegue. Tá legal? Então vamos lá.
Voltamos, pessoal. Então, vamos lá aos dois primeiros. Nós temos no exercício 5, então, da página 24, os fatórios polinômios sempre que possível, e a seguir, então, obtém o MMC entre eles. Tá? Então, vamos tentar resolver e discutir aqui o exercício A e o B. Tá legal? E aí, depois, então, a gente evolui para o C e D também. Então, acompanhem, por favor, a correção comigo aqui. Então, temos lá o item A, 4bz ao quadrado menos 12bz e z ao quadrado menos 6z mais 9. Então, o que nós temos? O primeiro, então, o que a gente pode perceber aqui, né? Que nós temos aqui, ó, nós temos o 4 e o 12 aqui, eles são múltiplos de 4, então já tem um termo comum. O b e o b nós temos também, e o z ao quadrado e z. Né? Então, o que tem de comum aqui, que a gente pode destacar, né? Então, temos, na verdade, aqui, ó, o 4, o b e o z. Não posso colocar o z ao quadrado, tem que colocar o z mesmo, né? Então, 4bz ao quadrado dividido por 4bz. Então, 4 por 4 é 1, b por b é 1, e z ao quadrado por z vai dar z a primeira. Mais com menos, menos. 12bz por 4bz, então 12 dividido por 4 vai dar 3. bz por bz dá 1, então sumiu, né? Então aqui é uma primeira parte. Vamos olhar então para este outro aqui, ó. Será que não é um caso de trinômio quadrado perfeito? Eu consigo extrair raiz quadrada de z ao quadrado? Sim, dá z. Eu consigo extrair raiz quadrada de 9? Sim, dá 3. Esse termo aqui é a combinação desta raiz com esta raiz? Então, seria 2 vezes z vezes 3? Sim, exatamente. Ou então posso fazer o contrário, né? Quadrado do primeiro dá z ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2z vezes 3, 6z. O quadrado do segundo, ó, dá 9, sim. Então, eu posso transformar esta expressão na sua forma fatorada, que é z menos 3, tudo isso ao quadrado. Né? Seria o quadrado da diferença de dois termos. E aqui o termo em evidência. Consegui transformar esta expressão num produto? Sim. Consegui transformar esta expressão num produto? Sim, está aqui. Então, agora, então, vamos achar o MMC entre eles, ok? Então, o MMC entre 4bz ao quadrado menos 12bz e z ao quadrado menos 6z mais 9 é, na verdade, o 4 é comum? Não, mas ele aparece uma vez, então é. bz separadamente aqui também vai fazer parte. E olha, perceba que eu tenho menos z à terceira e tenho menos z à terceira ao quadrado. Qual deles eu vou pegar? Só preciso pegar um deles, certo? Só vou pegar um deles. E qual eu vou pegar? O de maior expoente, que é esse aqui. Tá? Então, o mínimo entre esses dois polinômios é, na verdade, 4bz que multiplica z menos 3 ao quadrado. Ok? Depois a letra B. Vamos à letra B. Então, temos lá na letra B 5a menos 1, que é um dos termos, um dos monômios, um dos binômios, perdão, e 25a ao quadrado menos 1, que é o outro binômio. Então, preciso achar o MMC entre esses dois. Ok? Então, vamos lá fazer. Aqui, ó, esse primeiro não tem muito o que fazer. Tá? A gente não tem muita coisa ao que se fazer aqui, ok? Vamos ver o segundo. Perceba que o segundo aqui, ó, é na verdade o quê? Ele é uma diferença de dois quadrados. Qual que é a forma fatorada dessa diferença de dois quadrados? Extrai a raiz quadrada desse, extrai a raiz quadrada desse e transforma num produto. Ou seja, 25a ao quadrado. Raiz de 25 é 5. Raiz de a ao quadrado, a. Raiz quadrada de 1, 1 mesmo. Fica como? Então, fica 5a mais 1, que multiplica 5a menos 1. Ok? Então, o MMC entre 5a menos 1 e 25a ao quadrado menos 1 é, na verdade, quem? Então, vamos olhar, ó. O 5a mais 1, ele aparece uma única vez. Então, ele já vai fazer parte. O 5a menos 1, perceba que ele aparece duas vezes. Quantas vezes eu vou pegar? Só uma e o de maior expoente, que no caso aqui é igual, né? Então, o MMC entre 5a menos 1 e 25a ao quadrado menos 1 é, na verdade, 5a mais 1 que multiplica 5a menos 1. Ok? Muito bem. Então, temos aqui então, a resposta do A e do B.
Vou deixar um tempinho para vocês anotarem. Quem já terminou, vai fazendo a letra C e a letra D, por favor. Gente, vamos lá então. Caprichando aí, você consegue. Vamos fazer. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon and the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside the year of the cat. Estamos de volta ao oitavo ano. E aí?
Conseguiram fazer ou não? Coragem que vocês conseguem. Vamos lá, é só ter em mãos bastante, e ter em mãos e na cabeça, né? Todos aqueles conceitos que a gente viu de produto notável e fatoração, tá bom? Se tiver, não erra um, com certeza. Vamos lá então para o item C, acompanha comigo, por favor. Temos lá o item C, então, que é A ao quadrado menos B ao quadrado, e o outro termo, A ao quadrado mais AB. Então, o primeiro termo, o que é, na verdade, o primeiro termo? Perceba que é diferença de dois quadrados. Então, como é que eu escrevo aqui? Ó? Extrai a raiz desse, extrai a raiz desse. O que seria, então? A mais B, que multiplica A menos B. Então, transformamos esta expressão na sua forma fatorada. Ok? E agora aqui, ó. O que eu tenho aqui, na verdade? A ao quadrado mais AB. Aqui, gente, é o termo em evidência, que é um outro caso de fatoração, né? Eu dividi, então, todo mundo por A. Então, A ao quadrado dividido por A vai dar A. Mais com mais é mais, AB por A, sobrou B, né? E agora, vamos olhar aqui o que é comum e o que não é comum de maior expoente. Então, ó, o A aparece uma única vez, então ele faz parte do MMC. O AB, ou melhor dizendo, o A mais B, ele aparece duas vezes. Eu vou pegar só uma com maior expoente. No caso, os dois são iguais, né? Então aparece A mais B. E o A menos B aparece uma única vez, ele vai lá para o mínimo. Então, o mínimo múltiplo comum entre A ao quadrado menos B ao quadrado e A ao quadrado mais AB é, na verdade, A que multiplica A mais B que multiplica A menos B. Ok? E fazendo a letra D, fazendo a letra E, aliás, né? Temos, só um instantinho, eu esqueci de pular, eu pulei algum aqui. Sim, acho que eu pulei uma aqui, gente. Talvez eu tenha pulado. Bom, eu faço a. Vocês me perdoem, realmente eu não percebi aqui, eu pulei a letra D. Agora, na retomada da segunda aula, eu faço ele. Houve uma falha, eu peço perdão. Eu vou. No segundo tempo, eu faço esse que está faltando aqui. Eu não percebi que eu acabei esquecendo de colar a transparência da letra E. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem a letra E e a letra F e a gente faz a correção. Tá bom? Me perdoem. Na retomada, a gente faz a letra D. Tá bom? Vamos então fazer a letra E e F. E na retomada, então, na segunda aula, eu corrijo esse que ficou faltando.
Voltamos então, pessoal. Então, só reforçando, a letra D eu acabei esquecendo de postar aqui nos slides. Agora, na retomada no segundo tempo de aula, eu faço ela sem problema nenhum, tá? Eu peço desculpas, houve uma falha, mas a gente corrige já no próximo segmento, ok? Então, vamos à correção do item E, que era 2k mais 4 e k ao quadrado mais 4k mais 4, ok? Então, o 2k mais 4, na verdade, ó, dá para colocar o 2 em evidência. E foi o que a gente fez. Ficaria, então, 2 que multiplica k mais 2. E aqui, o k ao quadrado mais 4k mais 4, na verdade, o que? É um caso de trinômio quadrado perfeito. Então, extrai a raiz quadrada do k ao quadrado, é k. Extrai a raiz quadrada do 4, 2. Esse termo do meio é a combinação da raiz deste número com a raiz desse número? Sim. Ou então podemos fazer, né, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Sim, então dá certo. Esse termo, da forma fatorada, é, na verdade, k mais 2 elevado ao quadrado. Então vamos ver o que temos aqui de semelhante, de termo comum e de termo não comum, né, melhor dizendo. Então temos o 2 não é comum, mas ele faz parte de 1, então ele vai para lá. O k mais 2, ó, eu tenho ele aparecendo duas vezes, um com expoente 1 e outro com expoente 2. Qual eu vou pegar? O de maior expoente uma única vez. Tá certo? Então, o mínimo múltiplo comum entre 2k mais 4 e k ao quadrado mais 4k mais 4, na verdade, é 2 que multiplica k mais 2, tudo isso é k mais 2 elevado ao quadrado. Ok? Bom, muito bem. Pessoal, eu vou encerrando essa primeira aula, então, neste momento. Temos ainda a letra F para fazer. Eu vou corrigir a letra F junto com a letra D que ficou faltando. Tá? Vocês podem ir fazendo a letra F. Vou deixar mais uns instantes para que vocês ainda possam pensar nela. E na retomada eu encerro a aula de verdade, tá bom? Então, vamos que vamos. On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. Oi, pessoal. Então, estou retornando então para fazer o encerramento desta primeira aula, agradecendo a participação de vocês. Espero
todos vocês de volta agora na segunda aula, sem exceção, quero todo mundo no nosso segundo tempo, tá ok? Não vão fugir não. E com o compromisso então de corrigirmos a letra D e a letra F, que ficou faltando. E nessa então aula, nós aprofundamos um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre mínimo múltiplo comum aplicado às frações algébricas. Então tivemos condições de colocar em prática alguns exercícios um pouco mais elaborados. Tá bom? Então tá joia. Daqui a pouquinho tem mais. No momento eu vou ficando por aqui. E vamos nos esticar, fazer uns alongamentos. Não esqueçam, tá, o que eu disse para vocês, que é muito sério essa coisa de ficar sempre na mesma posição. Isso vai causar problema de má postura, dor na coluna, com certeza. Tá bom? Tá joia então. Daqui a pouquinho tem mais, hein? Tá joia? Espero vocês.